Bom dia, irmãos, tudo bem? Aqui é o Dan. Desejo que a paz esteja contigo. Queria começar aqui uma série de introdução à hermenêutica. O que seria a hermenêutica? A hermenêutica é uma ciência. Toda ciência é um conhecimento. Então seria a introdução ao conhecimento da interpretação de textos. No nosso caso, a interpretação bíblica. A gente já deve ter escutado várias vezes coisas do tipo, eu estou lendo esse texto, mas eu tenho a minha interpretação. Ou eu não estou vendo o que você está vendo. Na verdade, o texto tem uma interpretação. O que são múltiplas são as aplicações que o texto te oferece. E mesmo assim, você tem que seguir algumas regras para que você consiga retirar as aplicações corretas para a sua vida, para a igreja local e para o ensino de uma forma geral, né? Então, o texto proposto é um texto que tem uma certa complexidade, senão não ia ter graça a gente ir num texto muito simples. É um texto que, pela maioria do tempo, nós ouvimos ele de uma maneira, só que ele é de outra maneira. Isso nós vamos descobrir no final, juntos. O texto proposto está no Evangelho segundo o testemunho apóstolo João, no capítulo 10. O título da Bíblia que eu estou utilizando é a Bíblia do meu pai. O título chama esse texto de O Bom Pastor. Então nós vamos caminhar até o verso 10 a princípio. Tá ok? E aí hoje nós vamos explicar uma primeira regra do acróstico chamado OICA. O que é o OICA? O OICA é uma regra de aplicação para a interpretação bíblica. O O significa observação, o I significa interpretação, o C significa corroboração e o A significa aplicação. Então, primeiro nós olhamos para um texto e observamos o texto. Depois disso, nós interpretamos a partir daquilo que nós observamos. Depois disso, nós corroboramos a partir daquilo que nós interpretamos e observamos. Corroborar é você pegar um texto e somar com outro texto para que você tenha a certeza daquilo que você está interpretando. E o A do acróstico é a aplicação, que é aquilo que nós vamos tirar do texto e aplicar para a nossa vida pessoal ou ministrar para a igreja local. Amém? Então vamos lá para o texto. Na verdade vos digo que aquele que não entra na porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele estava dizendo. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não a ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém, irmãos? Senhor, eu oro a Ti para que o Espírito Santo, nessa manhã, venha expandir a nossa mente e liberar sobre nós entendimento para que nós venhamos compreender esse primeiro passo de regra de interpretação, que seria, no caso, a letra O da regra OICA. Então, irmãos, o primeiro passo que nós temos que
seguir para que nós possamos interpretar esse texto de forma correta e saudável a partir desse acróstico chamado OICA, O-I-C-A. Vocês podem anotar aí no seu caderno de anotação. É a palavra observar. Então, o que nós vamos fazer com esse texto? Nós vamos ler ele novamente, versículo por versículo, linha por linha, para que a gente comece a observar do que se trata. E as palavras que forem chamando a nossa atenção, nós vamos anotar, para posterior a isso, entender o que são essas palavras também. Na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então eu aqui anotaria a palavra porta, anotaria curral e anotaria ladrão. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, no verso 2, nós temos a repetição da palavra porta. A este, ou seja, o pastor, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ou seja, existia alguém ali com o pastor que abria a porta para ele. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome suas ovelhas, e as traz para fora. Então nós vemos que dentro desse aprisco existiam ovelhas, e essas ovelhas, elas eram obedientes. Elas eram obedientes a quem? Elas eram obedientes ao pastor. E elas eram obedientes ao pastor por quê? Porque elas ouviam a voz do pastor. Elas simplesmente não estavam lá. Elas ouviam. E para eu ouvir algo, alguém tem que estar falando. Então, nesse caso aqui, o pastor comunicava algo, talvez uma palavra de ordem, para que elas pudessem vir a seguir o pastor. E a este o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e a traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então o pastor tira as ovelhas do aprisco, e ele segue adiante das ovelhas. Então o pastor vai exercendo aquela função de liderança perante as ovelhas. E mais uma vez o texto repete do porquê que elas vão atrás do pastor. Porque elas ouvem a voz do pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, no verso anterior, diz que as ovelhas, elas seguem o pastor, porque ela reconhece a voz do pastor. E aqui no verso diz que as ovelhas não seguiriam a um estranho, porque elas não reconhecem a voz do estranho. Então, nós temos aqui repetidamente a palavra pastor, repetidamente a palavra estranho, repetidamente a palavra rebanho, repetidamente a palavra porta. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ela dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, além dele ser o pastor, ele era a porta, ele era a passagem por onde eles entravam e saíam do aprisco. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então ele fala que antes dele tiveram outras pessoas
E ele diz que esses eram ladrões e salteadores, mas as suas ovelhas não os ouviram. Aí ele diz de novo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Então ele mais uma vez diz que ele é o acesso da salvação. Ele é aquilo que é por ele que você tem que adentrar para que você possa encontrar a salvação. E nele você vai encontrar pasto. Ou seja, você é salvo, você tem esse acesso e você também é alimentado. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Essa palavra vida aqui é aquela que a gente fala constantemente no templo. É a palavra zoe, né, do grego, que é vida em abundância, vida plena. Então ele diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele, Jesus, sendo a porta, sendo o pastor, sendo aquele que dá a vida eterna, ele diz que nos dá vida e vida em abundância, que é vida zoe. Então agora a primeira pergunta que eu faço para vocês, queria que vocês respondessem depois de forma individual: quem é o ladrão? Quem é o ladrão aqui no texto? E que vocês nos pontuassem também nas mensagens quais foram as palavras que saltaram aos olhos de vocês. Tá bom, gente? Vamos pegar esse texto de forma bem tranquila, sem cobrança, e vamos tentar construir uma ideia, tentar construir um conceito em cima desse texto, tá bom? Deus os abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que você seja, nessa oportunidade de hoje, dessa quarta-feira, seja uma pessoa melhor do que você foi ontem, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Vamos respeitar os processos e não vamos correr deles. Deus abençoe.